E aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo, o Paris Saint-Germain perdeu do Olympique de Marseille no clássico dos dois maiores times da França, um jogo de bastante rivalidade. Vitória do Olympique por 1-0 no Parque dos Príncipes, aí depois de um longo período aí sem vitórias do Olympique no clássico contra o Paris Saint-Germain. Mas a principal notícia da partida foi a expulsão do Neymar e as circunstâncias em que ela aconteceu. Porque o Neymar ele acaba sendo expulso pelo árbitro depois do árbitro ver no VAR que o Neymar dá um cascudo, vai aqui na parte de trás da cabeça do Álvaro Gonçalves do Olympique de Marseille, e por isso ele é expulso. Só que o Neymar argumenta que fez isso porque estava sendo chamado de macaco filho da pi pelo jogador espanhol, né, que estava xingando em espanhol. O Neymar jogou na Espanha, o Neymar entende espanhol, e que isso teria acontecido o jogo inteiro. O Neymar não aguentou, acabou dando esse cascudo, e depois ele até se manifestou nas redes sociais que o único erro dele, ele não acha que errou ao dar o cascudo, e diz que o único erro dele foi não ter dado na cara do jogador do Olympique, né, não ter feito uma agressão ainda mais contundente. E depois ele cutuca, né? Ele provoca, vocês me expulsam por causa de embaixadinha, de carretilha, do sei lá o que, leva o cartão, tudo, e com um caso desse não faz nada, ninguém faz nada. O Neymar tem 100% de razão no caso, tá? Já deixa claro a minha posição, tá? O Neymar, ele já foi provocado e já acabou sendo expulso por bobagem várias vezes na carreira. Então, se ele fosse expulso por mais uma vez, não ter aguentado a provocação, perdido a cabeça e ter feito uma agressão ali ao adversário, uma agressão leve lá que valeu um vermelho, tudo, não seria algo inédito. Então, para o Neymar seria fácil ali engolir, mas as circunstâncias de tudo isso dão a entender que, apesar de a gente vendo imagens, se acham alguma imagem que permita uma leitura labial clara, que a gente ouça, que ele consiga ler, o Álvaro Gonçalves falando mono hijo de puta, que foi a alegação do Neymar, e colocou isso com todas as letras no Twitter, enquanto ainda está vendo isso. Mas pela reação do Neymar e pelas circunstâncias que tudo aconteceu, dá para acreditar bastante que realmente aconteceu isso, que houve realmente um ato racista ali, e que o Neymar foi vítima desse ato racista, um ato racista que é muito pior que qualquer cascudo que ele tenha dado no Álvaro Gonçalves, né? O Neymar, ele fez tudo o que a FIFA pede, tá? Uma coisa que a FIFA pede, que às vezes a gente até reclama, que às vezes a gente acha que é meio passada de mão, sei lá, de pano, sei lá o que é. Se tem ato racista, o que faz? Em vez de se revoltar, sei lá o que, primeira coisa que faz, informa ao árbitro. Informa o árbitro lá, o árbitro fica sabendo, aí o árbitro chega lá, adverte quem tem que ser advertido, se for a torcida, se for um dos times, tudo, e segue o jogo. Se acontecer de novo, daí toma providências. É isso que a FIFA manda fazer. O Neymar fez exatamente isso, porque com 30 minutos do primeiro tempo, o jogo já estava 1-0 pro Olympique, mas, ainda tinha uma hora de jogo ali pro Paris Saint-Germain reagir. Com 30 minutos de jogo, o Neymar vai lá falar pro árbitro e avisa: o cara está cometendo racismo, os caras estão me chamando de macaco, vocês não vão fazer nada? Ele avisou, não fizeram nada, e o jogo continua rolando. A expulsão dele acontece só nos acréscimos, né? Nos últimos minutos. Então, assim, continuou rolando o jogo inteiro e ninguém fez nada. O Neymar fez exatamente o que tinha que ser feito e ninguém fez nada para combater. O árbitro não advertiu, não ficou ninguém em cima. A imprensa que estava cobrindo o jogo, que teve condição de ouvir o Neymar conversando com o quarto árbitro, reclamando, a imprensa também não ficou em cima também para chegar e ficar falando o que estava acontecendo, para servir no mínimo que fosse pro segundo tempo a coisa mudar, entendeu? Então não foi feito nada. Então o Neymar tem que reclamar sim, tem que ir até as últimas instâncias nessa reclamação. O Paris Saint-Germain emitiu uma nota aí apoiando o jogador, mas tem que ir mais além da nota, né? Vamos ver, diz que vai fazer de tudo para que a Liga estude o caso e investigue o caso, e tem que investigar mesmo, porque assim, esse tipo de coisa não pode ser tolerado. Não pode ser tratado como, é coisa de jogo. Não pode. E o Álvaro Gonçalves, ele vai lá e ele se denuncia completamente, porque depois quando o Neymar faz a acusação em rede social, né, e não só pro árbitro ali no jogo,
né? O Álvaro Gonçalves, quando o avião do Olympique de Marseille pousa, ele tira uma foto ali na beira, na pista ali do aeroporto, né, do lado do avião até, com os companheiros de clubes negros, lá todos eles abraçados, ele falando que não existe lugar para racismo no futebol, sei lá o quê. Tem que saber admitir a derrota. Que o Neymar não teria sabido admitir a derrota. Em nenhum momento ele negou o que fez. Ele não nega o que fez. Ele só fala que é contra o racismo. Mas ele não negou que chamou o Neymar de macaco. Porque talvez ele considere que é uma provocação de jogo. Então que isso não é racismo, isso é só provocação de jogo. Isso não pode ser admitido. E o Neymar tem que falar assim porque tem que causar constrangimento. Tem que constranger a Liga Francesa, tem que constranger o Olympique, o Álvaro Gonçalves principalmente, né? Mas fora o Álvaro Gonçalves, tem que constranger o Olympique de Marseille, tem que constranger a Liga Francesa, tem que constranger a imprensa que cobre o jogo e fez um pouco de vista grossa, não levou tão a sério e ficou mais preocupado na hora do jogo em noticiar que o Neymar perdeu a cabeça do que o Neymar foi vítima de racismo. Tem que constranger todo mundo, porque daí todo mundo vai chegar e em alguns pelo menos vai cair a ficha, nem que seja pelos motivos mais econômicos ali, de a Liga Francesa perceber o quanto ela pode ter a sua imagem suja e perder audiência e dinheiro se passar a ser vista aos olhos do mundo como uma liga que passa pano para racismo, entendeu? Então assim, o Neymar tem que falar assim, tem que aproveitar que ele é um jogador muito famoso, num time muito famoso, que já tem projeção internacional, que todo mundo sabe o que acontece, e meter a boca, reclamar assim, levar isso às últimas instâncias. Isso não pode ficar assim. O Álvaro Gonçalves tem que ser punido sim, entendeu? E daí, o Neymar ali, se ele devia ter enchido mais a cara, o problema de fazer isso, do ponto de vista humano, você até entende que ele tenha tido vontade e talvez devesse ter enchido a cara do Álvaro Gonçalves. O problema é que, assim, pensando do ponto de vista pragmático, ele acaba sendo punido por uma agressão, ou que acaba sendo uma segunda punição contra ele, que já foi vítima de racismo e acaba sendo também vítima de uma punição. Então, do ponto de vista pragmático, talvez não valha a pena, apesar de, assim, eu compreenderia se ele resolvesse tomar uma atitude ainda mais dura do que a que ele tomou. Tá? Não, poderia não achar correto, poderia até achar que ele está se sujeitando a uma punição por isso, mas até compreenderia do ponto de vista humano. Tem até um vídeo ali de jogos do Trabzonspor contra o Fenerbahçe, no futebol turco, em que o Emre Belözoğlu, o jogador do Fenerbahçe, ele chama o Zocorrá do Trabzonspor de macaco. Ele, não, na verdade ele não chama de macaco, ele chama nigger, né, que é em inglês uma palavra bastante ofensiva, e daí quando os times se reencontram, o Trabzonspor desce o sarrafo no Emre. Talvez seja uma coisa a se considerar, fazer a vida do Álvaro Gonçalves virar um pequeno inferninho até ele se retratar, até ele assumir o que fez, porque tudo indica que ele fez, e ele mesmo não fez o menor esforço para negar o que ele fez. Ele só disse que não é racista, mas assim, se ele pratica racismo, ele acha que não é a mesma coisa. E o Neymar tem que levar isso às últimas consequências, sim, tem que constranger, tem que causar constrangimento, isso tem que repercutir. E ainda bem que foi com o Neymar também, porque é um jogador que o que ele faz acaba repercutindo. Podem até falar que vão achar uma entrevista antiga do Neymar, em que ele diz que não se via como negro, tudo bem, não foi uma declaração feliz o Neymar, ele foi muito criticado por isso na época já, mas o Neymar era ainda um garoto, bem moleque ainda quando falou aquilo, morava no Brasil, então ele nem tinha muita noção, até internacional, do que ele era. Porque uma coisa é aqui no Brasil você ser uma figura que às vezes nem é vítima de racismo, ou se você às vezes nem percebe tanto porque ainda é muito jovem, então às vezes não consegue identificar certas situações que passam em torno de você. Aí você vai lá para o exterior, em que a sua cor de pele acaba sendo algo mais chamativo, em que é algo que algumas pessoas ali vão usar isso como algo para te atacar, e você também já mais amadurecido tem mais condição de perceber isso. Então se ele falou bobagem lá atrás, tudo bem, o importante ele sofreu racismo agora? Sofreu. Então pronto, é isso, o racismo tem que acabar. Não é porque foi com o Neymar, que foi com o Beltrano, com o fulano que tá beleza. Não tá beleza com ninguém. Racismo não tem que existir. Então tem que ir às últimas consequências, tem que insistir, tem que falar, tem que botar a boca. Como LeBron James bota, como Lewis Hamilton bota, o Neymar é um sujeito de projeção internacional equivalente a desses caras, em alguns casos até maior. Então tem que falar sim, tem que fazer postagem em rede social, tem que constranger, tem que fazer com
com que uma passada de pano da Liga Francesa, se houver essa passada de pano, seja vista como uma passada de pano e que cause revolta. Tem que conclamar, tem que convocar os outros jogadores negros do Paris Saint-Germain e da Liga como um todo. Não os do Olympique, porque os do Olympique ali vão estar numa situação mais complicada, mas os outros jogadores da Liga, principalmente, a bancarem isso também, a se manifestarem, a reclamarem, a falar como isso não pode ser aceito, como uma passada de pano não vai ser aceito. E como o Álvaro Gonzalez e qualquer outro jogador que fizer isso vai ter sua vida transformada no inferno se não admitir, se não parar e também se não for punido. É isso que tem que acontecer, tá? Mas é isso. Se você gostou, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham.